Aleluia. Efésios capítulo 4, versículo 11, a Bíblia vai dizer que Jesus deu dons aos homens. Ok? Há uma complicação aí, né? Nós temos um grupo, né? Temos um grupo de Calvino, temos um grupo de Hermínio. E eu quero aqui hoje dizer que já houve isso no passado. Já houve um grupo paulista, já houve um grupo pedrista, já houve um grupo apoloísta. E Paulo vai dizer que não seja pedrista, não seja apoloísta, não seja paulista, seja cristão, seja seguidor de Cristo. Então, eu acredito que tanto Hermínio, tanto Calvino, né? Nesse caso João Calvino, Jacob Hermínio, os dois para mim foram seguidores de Cristo que olharam para a Bíblia e tiveram pensamentos diferentes, mas acabaram combinar naquilo que é a salvação, tentaram explicar a salvação. Um dizia que a salvação, né? A salvação se perde, outro dizia que a salvação não se perde. Enfim, foram homens que estudaram a Bíblia e tiveram um conceito. Agora, se você me perguntar, eu sou de Calvino ou sou de Hermínio, eu primeiro vou te defender. Calvino e Hermínio não defenderam apenas essas questões de salvação, não defenderam apenas as questões espirituais. Foram pessoas que trabalharam muito também na mente humana, deram o seu contributo como pessoa no desenvolvimento de uma sociedade. Então, poderíamos também olhar muito para essas pessoas no que eles fizeram. E outra coisa, as 5 teses, sejam elas de Hermínio, sejam elas de Calvino, não foram os mestres Hermínio e o mestre Calvino que colocaram essas 5 teses, foram os seus discípulos que colocaram essas 5 teses. É engraçado que são sempre os discípulos a trazerem alguma coisa que os mestres não deixaram. Vou dar um exemplo. Por exemplo, a igreja metodista, não é Wesley que fundou a igreja metodista. A igreja metodista, ela surge quando Wesley morre. Os seus discípulos pegaram o metodismo e transformaram em um grupo religioso, mas o metodismo era métodos de revolução que discutiam os direitos de uma pessoa. Amém? Então, eu dei toda essa introdução para quê? Para dizer para ti que eu acredito que os dons continuam. Eu acredito que existe profeta, acredito que existe apóstolo, acredito que existe pastor, eu acredito que existe evangelista, eu acredito que existe doutor. Agora, cada um recebe uma graça de Deus para quê? Para instruir a igreja de Cristo, a noiva de Cristo, o corpo de Cristo. Cada um recebe uma graça de Deus para aperfeiçoar esse corpo. E nós encontramos todas essas graças em Jesus. Jesus é um sinal de que verdadeiramente o que Ele deu é algo que é contínuo, ok? Nós vamos encontrar Jesus a ensinar. Essa é uma graça de mestre, por isso é que mestres ainda existem. Jesus pegou uma parte de si, que é o ensino, e deu para alguns, e esses são chamados mestres. Nós vamos encontrar Jesus à busca da mulher samaritana. Isso é o quê? Isso é evangelismo. Jesus pegou uma parte de si, o evangelista, e deu para alguns homens para aperfeiçoarem o corpo dele nessa área. Nós vamos encontrar Jesus a dizer, e tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus a ser um apóstolo, a levantar, colocar fundamento na igreja, amém? Então, Jesus pegou uma parte de si, que é o apostolado, e deu para os homens. Nós vamos encontrar em Mateus 24, Jesus a trazer os últimos acontecimentos. Jesus a ser quê? A ser profético, a ser profeta. Jesus pegou o que já existe, uma parte de si do profético, e deu para alguns homens que temos o ministério profético. Nós vamos encontrar Jesus a dizer que o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Vamos ver que Jesus tira uma parte de si, que é o pastor, e dá para alguns homens. Então, os dons ministeriais continuam, porque eles estavam dentro de Jesus. E Jesus tirou, e a Bíblia é bem clara a dizer, e Ele deu para alguns, aleluia, Ele deu para alguns. Agora, são todos profetas? Não. São todos apóstolos? Não. São todos pastores? Não. São todos evangelistas? Não. São todos doutores? Não. Apenas
apenas alguns. Aleluia! Ele separou alguns e alguns ele deu essa graça, deu esse poder, deu esse privilégio para o aperfeiçoamento da igreja dele. Então, eu creio nisso, eu acredito nisso. Aleluia, eu creio nisso, eu acredito nisso. Então, que Deus abençoe os profetas, que Deus abençoe os apóstolos, que Deus abençoe os doutores, que Deus abençoe os evangelistas, que Deus abençoe os pastores. E uma coisa, irmãos, se você crê em apóstolo, se você crê em profeta ou se você não crê, isso não vai deixar, isso não vai fazer com que quem se diz ser profeta para de profetizar, quem se diz ser apóstolo para de pregar, isso não vai mudar, irmãos, não vai mudar nada. Precisamos nos desfazer da religiosidade e olhar para o profundo da Bíblia. Shalom Adonai.